Bom dia, pessoal. Tudo na paz, na graça de Deus. Vamos começar mais um capítulo aqui da Confissão de Fé de Westminster. Deus é bom, né? E o diabo não presta. E, cara, é maravilhoso quando a gente fala da providência de Deus. Em alguns vídeos passados a gente já trabalhou sobre os decretos de Deus, tá? Acho que capítulo 3 da Confissão de Fé de Westminster, se eu não me engano. Vamos olhar aqui, ó. Isso, no terceiro capítulo dos Eternos Decretos de Deus. É muito interessante quando a gente fala dos Eternos Decretos de Deus, porque Deus ele decretou todas as coisas na eternidade, né? E quando a gente vai falar da providência de Deus, cara, é aí que o bicho pega. Por quê? Porque se nós falarmos dos decretos de Deus, então nós cremos que Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Se nós falamos dos decretos de Deus, não estamos falando de decisões que Deus toma na nossa futuridade, né? No nosso âmbito do futuro, tá? No final da nossa vida, vamos dizer assim. Quando nós falamos dos decretos de Deus, nós estamos falando da eternidade. Deus ele define na eternidade todos os seus decretos. Ah, então quer dizer que Deus decretou a queda de Adão e Eva? Sim, porque Deus conhecia o coração de Adão e Eva. Essa é a realidade. Ah, então Deus decretou que eu vou estar com ele no reino dos céus. Sim, porque ele conhece o nosso coração. Ah, então Deus decretou que eu vou queimar no fogo do inferno sentado comendo pipoca queimada no colo do tio Lu. Sim, Deus, ele decretou isso. Isso é um problema muito grande, por quê? Porque gera muita discussão. Gera muita discussão porque nós colocamos esse assunto dos decretos de Deus e da providência de Deus sobre um espectro da nossa justiça, a nossa humanidade. Ninguém quer ir para o inferno. Essa é a realidade, mas todo mundo quer participar do banquete celestial do reino dos céus, assentado na mesa juntamente com os discípulos, com os apóstolos, com aqueles cristãos que viveram a vida com Deus e também estão lá. Quer ver o Senhor Jesus Cristo assentado à direita de Deus Pai, quer ver o próprio Pai, sentir a presença do Pai, mas não quer fazer aquilo que agrada a Deus. Não quer andar nos caminhos do Senhor. Não quer abandonar os pecados. Não quer viver uma vida de retidão. Não quer viver uma vida abandonando as coisas ruins que hoje existem. Né? Essa é a realidade. As pessoas elas sempre querem fazer, sempre querem colher os frutos bons, mas sempre fazendo as coisas erradas. Né? É esse o problema. E Deus ele conhece o nosso coração, porque a palavra de Deus vai dizer, né? Antes mesmo de eu nascer, o Senhor já me conhecia, né? Antes mesmo de eu estar no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. Olha que louco. Se o Senhor já nos conhece antes mesmo de tudo existir, antes mesmo de eu ser um espermatozoide, né? E antes mesmo de eu fecundar o óvulo da minha mãe e depois vir nascer um homem bonito, frondoso, né? Como eu, barbudão, assim, o cabelo penteado. O Senhor já me conhecia, então Deus ele sabe sobre todos os meus passos. E isso é um problema muito grande, por quê? Porque quando a gente fala sobre a providência de Deus, sobre a soberania do Senhor, sobre os decretos de Deus, muitas pessoas vão se contorcer, né? Principalmente pessoas que não são dados ao calvinismo, não estudam, pessoas que não leem a palavra de Deus. Isso é um problema muito grande, né? Então as pessoas já levam para o lado pessoal. Não, esse cara tá errado, a Bíblia tá errada, por causa desse tipo de coisa. E eis um problema muito grande, tá? Mas vamos estudar sobre a providência, tá? Vamos estudar sobre a providência de Deus. E um adendo aqui, comecei a ler o livro, né? Tomando vergonha na cara, voltando aos meus livros. Eu comecei a ler esse livro aqui, ó. Ele tá meio acabadinho, tá? Mas acho que vai dar para ler aí, ó. Theology of Hope, né? A teologia da esperança, né? Eu posso dividir partes, ó. Tão velho que o bicho tá, ó. Ó. Aí tem a outra parte maior. Esse livro já é velhinho, já. Eu comprei nos Estados Unidos.
né, pedir de lá, mas ele já veio com uma qualidade bem velha, velha mesmo, daquela esfarelada, sabe, folhinha amarelada. Essa versão aqui do Jürgen Moltmann, ela é de 1967, olha para você ver. 1967, ela é um inglês até bem mais rebuscado, porque outras versões que vêm, uma segunda, terceira, quarta versão, muitas vezes eles fazem alguns ajustes, né? Porque vai mudando o tempo também, o idioma vai mudando, né? Mas é um livreto aqui que, cara, ele tem 300, em sua totalidade, pode colocar aí 340 páginas, mais ou menos 338, né? Que aí começa o index, né? Os apêndices, né? Que ele vai citando aí as pessoas, né, a qual ele ou dialogou ou fez alguma citação. Mas é muito interessante que tem uma parte aqui que o Jürgen Moltmann ele vai dizer o seguinte, né? Ali o livro está falando sobre escatologia, tá? Ele vai falar sobre vários conceitos, mas inicialmente ele está falando sobre escatologia e que fique bem claro, escatologia não é estudo de escadas, já coloquei isso no meu coração. Eu sempre pensei nisso, sempre pensei, cara, escatologia deve ser estudo de escadas. Não sei. Uma escada dá pra subir parede, uma escada que tá subir prédio, não sei. É loucuras da minha cabeça. Mas é muito interessante que quando a gente fala sobre escatologia, né, ele até comenta assim que escatologia é o estudo do fim dos últimos tempos, né? Seria a doutrina dos últimos tempos. Mas ele discorda e eu cheguei à conclusão que compensa, que vale muito mais discordar sobre isso, porque a escatologia, né, ela não é um estudo, ela não é a doutrina das coisas dos últimos tempos. A escatologia, ela se define como a teologia da esperança, a teologia daquilo que vai acontecer. Porque a fé, a nossa fé é a crença de que o Senhor vai cumprir todos os seus decretos, que ele vai cumprir tudo aquilo que ele disse, ele virá, né, gloriosamente e nos levará, né, os santos a estar com ele no reino dos céus e haverá grande juízo, né, sobre todo o mundo, tanto para o bem quanto para o mal. Haverá separação do joio e do trigo. Então é muito interessante que muitas vezes a gente quer olhar para a escatologia como a doutrina dos últimos tempos. Não, nos últimos tempos acontecerão terremotos, acontecerão grandes pragas, fome e um monte de coisa. Mas na verdade não. Não, não que isso não vá acontecer, isso vai acontecer, mas na verdade, assim, a ideia da escatologia é Cristo glorioso vindo para levar o seu povo, para impetrar o juízo sobre toda a humanidade, tanto para o bem e para o mal, tá? Então muitas vezes a gente tem que tirar essa ideia de não, eu preciso estudar porque vai ter terremoto, vai ter fome, vai ter muita loucura, né? Botar as mãos pro alto e não, não é isso, não é isso. Isso vai acontecer, sim, e já acontece em todos os dias. Olha quanta desgraça existe no mundo. Olha quanto problema existe nas famílias, nos jovens, existe na juventude, tá? Então, ou seja, a doutrina dos últimos tempos ela já está existindo, tá? Quantas pessoas não têm morrido, né? Quantas guerras não têm acontecido, né? Se a gente for parar para pensar. Então, não que nós não devemos olhar para a escatologia nesse sentido, mas esse não é o sentido principal. O sentido principal é a vinda gloriosa de Cristo, tá? É a separação do joio e do trigo, é o cumprimento daquilo que ele prometeu. Eu vou para o Pai. Não beberei do fruto da vide até que no reino do meu Pai nós possamos novamente tomar o fruto da vide, né? Ou seja, Jesus disse isso, essas palavras, né, na sua última ceia, juntamente com seus discípulos. Então nós, juntamente com o Senhor, né, celebraremos, né, com o fruto da vide, o vinho, né, no reino do Pai, no dia glorioso da volta do mesmo, tá? É muito interessante. Então, a fé é a certeza das coisas que não existem, não existem ainda, né? Então, isso é fé. Então, a teologia da esperança, ela bate muito sobre esse assunto da fé, da crença em nosso coração, da certeza de que no final de todas as coisas o Senhor virá e nos levará a estar no reino dos céus. É muito interessante quando a gente começa a ler livros que, cara, salienta no nosso coração a certeza de todas as coisas, de tudo aquilo que vem de Deus. E quando a gente olha para a Confissão de Fé de Westminster, ela faz isso. Em poucas palavras, claro, vários parágrafos, várias citações, né?
É muito interessante que a confissão de fé de Westminster, ela faz isso conosco. Ela faz isso conosco. E é maravilhoso. Vamos lá. Vamos estudar aqui, né? Pra gente não fugir muito do tema, que já, ó, 10 minutos já, pelo amor de Deus. Aí não dá, cara. Aí o vídeo fica longo e depois vocês ficam reclamando. Mentira. O pessoal não reclama, não. O pessoal gosta. Principalmente aos interessados, né, do que a gente está fazendo aqui com a confissão de fé de Westminster. Tenho recebido bons feedbacks, né? E muitas pessoas têm gostado muito. Eu fico muito feliz por isso. Então vamos lá. Vou ler o parágrafo inteiro, tá? E depois a gente vai marcando aqui e falando das referências, tá? Vamos lá então. Pela muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho de sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige e dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, desde a maior até a menor. Olha que interessante esse parágrafo. Vamos fazer aqui os nossos rabiscos, né? O Vitão falou que ele gostou muito dos rabiscos. É muito bom saber disso. Então eu vou separar aqui e a gente vai lendo também sobre a perspectiva das citações, que é muito interessante, tá, pessoal? Não tenho muita cor aqui, não. Então, eu tenho 4 cores. Olha que beleza. Os caras só deixaram 4 cores pra gente. Né? Que pelo menos a gente consegue dividir aqui. Né? Eita, caramba. Pegou até a parte onde não deveria. Mas beleza. Aqui, ó. Tomara que eu não erre dessa vez, né? Oh, meu Deus do céu. Aí fica difícil, hein, velho? Ô, velho. Ô, velho. O velho aqui tá me quebrando eu, cara. Que ele pega aqui, cara, e ele vai. E ele vai soltando. Aí, às vezes, me rebenta aqui. É isso aqui. Nossa, deixa. Que eu vou passar raiva aqui. Eu vou meter o socão aqui. Não tô brincando, não posso, né? Mas aí é mau testemunho, né? Não pode, né, pessoal? É que ele pega o texto lá de cima. Não, mas beleza. Aqui a gente vai se virando, senão eu vou ficar muito tempo brigando aqui e aí não vai dar certo. Vamos lá. Primeiro ponto, então, pela muito sábia providência. A sábia providência do Senhor. Então, umas referências aqui. Ó. Provérbios 15:3 diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Olha que interessante, os olhos do Senhor. É muito interessante quando a gente pensa isso, sabe por quê? Porque os olhos do Senhor, eles não se apartam deste mundo. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas, tá? Então quando a gente entende que Deus, ele é tão bom e tão maravilhoso que ele olha para nós, é algo diferente. Porque nós entendemos que o Senhor não está nos abandonando. Muitas vezes a gente crê nisso, tá? Que Deus está nos abandonando, que Deus criou, fez a sua criação e está lá sentado no teu trono e foda-se o resto do mundo. Não é assim que as coisas acontecem, tá? O Senhor está olhando por nós. Salmo 104:24 diz: que variedade, Senhor, nas tuas obras. Todas com sabedorias as fizeste, cheia está a terra da tua riqueza. Olha que maravilhoso. Salmo 145:17 diz: justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Olha que maravilhoso, cara. Vamos ao segundo ponto. Segundo a sua infalível presciência. Quando a gente fala em presciência, seria um. Aí não seria muito igual, mas seria tipo próximo de um preconceito, né? Mas não é o preconceito que a gente conhece, né? Do pré-julgamento. A presciência, ela vem antes de todas as coisas. Seria basicamente isso. Posso estar falando groselha, tá? Nessa comparação de presciência com preconceito. Porque hoje a gente trouxe o preconceito como algo relativo muito ruim, mas na verdade o preconceito não é ruim em sua totalidade, tá? Muitas vezes você precisa de um preconceito, né? De uma pré-definição de uma situação. É isso. Esse a essência. Uma pré-definição, né? Uma definição ali do que é bom, o que é ruim, do que é certo, o que é incerto, né? Seria isso, não é o preconceito no sentido da eu não gosto de tal pessoa porque essa tal pessoa é desse jeito, ela tem essa aparência, ela tem essa cor de pele. Não é isso, tá? Tira esse conceito da sua visão, tá?
O preconceito seria uma pré-definição de algo, né, de um assunto, de uma ideia, de um pensamento, né, que pode ser mudado ao longo do tempo, tá? Seria basicamente isso. Cara, ele não vai deixar eu selecionar, mas tudo bem. Vamos lá, o ponto 2. Atos 15, 18 diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde o século. O Senhor, ele conhece todas as coisas. Tá? Salmo 94, 8, 11. Atendei, ó estúpidos dentre o povo, e vós, insensatos, quando sereis prudentes? O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? O que formou os olhos, será que não enxerga? Porventura, quem repreende as nações não há de punir? Aquele que aos homens dá conhecimento não tem sabedoria? O Senhor conhece os pensamentos do homem e que são pensamentos vãos. Olha que interessante o salmista dizendo isso, né? Então ele faz um paralelo sobre o ouvido, sobre os olhos, né? Sobre o conceito da repreensão e punição. Ele fala do conhecimento e a sabedoria. Então ele faz um paralelo para as pessoas, dizendo: ô meu amigo, tu tá aí achando que você é o fodão, mas tem um cara mais fodão que você. Então, baixa a bola, meu amigo. Esse seria basicamente no português, claro, fala, baixa a bola, né? É muito interessante que a gente pode traduzir no nosso contexto, né? Na nossa vida contextual aqui. Mas seria basicamente isso, tá? Seria basicamente isso. Vamos lá ao terceiro ponto. E o livre e imutável conselho da sua própria vontade. Olha que interessante. O livre e imutável conselho da sua própria vontade. Porque nós entendemos que Deus ele não muda. Tá? Deus ele não tem variação de mudança. Deus não é igual a gente. Nós somos referências das grandes obras do Senhor. Nós somos referências das suas grandes obras. Ele nos criou. Mas nós podemos mudar. Nós podemos ter uma mudança de mente. Deus ele não muda. Ele é imutável. Ele decide e ponto. Deus é santo, é bom. Acabou. Deus ele fala e as coisas acontecem. Simples assim. Vamos lá, em Efésios 1:11 diz: Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da tua vontade. Olha que louco, né? É muito doido isso daqui. Salmos 33:10 diz: O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, e os desígnios do seu coração por toda a geração. Olha, nossa, é muito louco, cara. É muito louco estudar isso aqui. Vamos voltar lá porque vai começar o 4. Né? Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia. Olha as referências do Senhor aí, tá? E no nosso quarto ponto diz Isaías 63:14 diz: Como o animal que desce os vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste o teu povo para te criares um nome glorioso. Deus, quando ele olha para o seu povo, Deus ele olha para o seu povo com prazer, com alegria, com cuidado, com amor. Às vezes, por tantos problemas que nós temos no mundo, nós deixamos de olhar as grandes maravilhas do Senhor, as grandes decisões do Senhor sobre nossas vidas. Né? Nós muitas vezes olhamos muito mais para Deus nos nossos momentos bons, nos nossos momentos onde todas as coisas estão acontecendo sobre nossas vidas. E deixamos, às vezes, de olhar Deus nos nossos momentos maus, nos nossos momentos difíceis. Mas o Senhor, ele está sobre nós e sobre nós ele cumpre os teus propósitos, sendo ele, na nossa visão humana, bom ou ruim, tá? Então Deus, ele é um Deus que ele não nos desampara, seria isso, tá? Efésios 3:10 diz: Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades dos lugares celestiais, que é o cumprimento das grandes coisas de Deus, tá? Romanos 9:17 diz: Porque a Escritura diz a Faraó: Para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Então Deus ele cumpre, né? A gente conhece a história da libertação do povo hebreu da terra do Egito, tá? E o quanto Deus ele trouxe as pragas sobre o Egito, né? É muito interessante porque assim as pessoas falam: mas então Deus ele endureceu o coração de Faraó. Esse endurecimento não é que Deus chegou lá e falou assim, vou mudar o coração dele agora. Não, Deus já conhecendo quem seria Faraó, cumpriu os propósitos que ele desejaria sobre a vida de Faraó. E acabou, porque ele definiu isso na eternidade, tá? Então, assim como Deus, ele cumpriu todos os seus desígnios sobre a vida do povo judeu, o povo de Israel,
né? Tanto nos exílios, tanto no abandono, tanto nas certezas, tanto no livramento. Deus ele pode fazer isso com qualquer outra pessoa, tá? Deus é o dono de todas as coisas, ele é o criador, tá? Às vezes a gente não quer ver essa realidade, mas Deus é o criador de todas as coisas. Gênesis 45:7 diz: Deus me enviou diante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Se eu não me engano, esse Gênesis 45 aqui seria sobre o grande dilúvio? Ou não? Nossa, agora tô bem perdido, mas. Não, porque é antes, né? É bem antes. Ô, louco, bem antes. Não, mas. É porque Gênesis tem muita história também, né? Tem Noé, tem Abraão, meu Deus do céu. Tem Josué também depois de tudo. Não, aí já é Êxodo. Ó, pra você ver como é que eu tô ficando loucão, né? Mas mesmo assim, Deus nos enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida com grande livramento. Salmo 145:7 divulgarão a memória de toda a tua bondade, de tua muita bondade, com júbilo, celebração da tua justiça. Divulgarão a memória. Né? O que nós estamos fazendo hoje é divulgando a memória do Senhor, a grande bondade dele. Com júbilo, celebraremos a grande justiça, porque assim são aqueles que andam com o Senhor, que estão com o Senhor. Tá? Vamos lá. Sim, quinto ponto, né? Sustenta, né? Então ele sustenta. Hebreus 1:3 diz: Ele, que é o resplendor da glória e da expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, aqui sobre Jesus Cristo, tá? Então ele nos sustenta, ele sustenta as grandes maravilhas do Pai sobre nossas vidas, tá? Daniel 4:34-35 diz: Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, o cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que faz. Ou seja, não podemos questionar a Deus, porque Deus é todas as coisas, tá? Eu acho que a corzinha tá diferente, né? Tá diferente. Seria o Mirelo, o Mirelo. Seria o Mirelo. Aqui seria. Nossa, cara, eu me perdi nas cores, cara. Eu sou muito burro, tem hora, bicho. Não, tá certo, é o 6. Não, mas aqui é o 6, cara. Não, eu tô viajando. Não, aqui é a parte do sustento. É o 6. Eu me confundo, me desculpe. O 6 seria dirige, dispõe, governa todas as criaturas, todas as ações delas e todas as coisas. Né? Aqui é onde a gente não tava conseguindo selecionar ali, tá? Seria esse azulzinho aqui, ó. Né? Não, mas tá certo lá a cor. Aqui de vez em quando ele dá uns probleminhas aqui. Então seria dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações delas e todas as coisas. Essa parte de Daniel aqui, ó, Nabucodonosor, se eu não me engano, essa parte ele já tinha se tornado como um animal, tá? Porque ele não queria adorar ao Senhor, né? Então o Senhor mostrou para ele quem ele é, tá? E aí quando Nabucodonosor ele volta ao seu entendimento, aí ele bendiz ao Senhor, né? Cara, a história de Daniel ali, né? De Sadraque, Mesaque e Abednego, de Nabucodonosor é maravilhosa, cara, é incrível. Vamos lá, Salmo 135:6 diz: Tudo quanto aprove o Senhor, ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Interessante isso daqui. Atos 17:25-26 e 28 diz: Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, tá? Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, ou seja, de Adão, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Tá? É muito interessante isso daqui de Atos, cara. É uma algumas palavras que é muito interessante, né, cara? Porque às vezes a gente deixa de ver a vida em Deus e o quanto ele nos criou, né? Porque muitas vezes nos damos mais aos conceitos humanistas e às decisões de nossas próprias mentes e de nosso próprio coração. Então aqui já é um capítulozão, ó, de lisa, top demais. Vamos ler essa parte. Então de Jó 38-41 diz assim, ó:
Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntei, e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Olha aí a chinelada, bicho. Isso é chinelada da top, hein? Dízimo, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, quem lhes assentou a pedra angular? Pedra angular, olha, uma referência aí da pessoa de Cristo, tá? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas, quando interrompeu da madre, né, quando eu lhes pus as nuvens por vestiduras e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites, lhe pus ferrolhos e portas, e disse, até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas? Acaso desde que começaram os teus dias, deste ordem, a madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar, para que lhe apegasse a orla da terra, e destas fossem os perversos sacudidos? Né? Olha que louco, mano. Uf, a terra se modela como barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como vestidos. Dos perversos se desvia a sua luz, e o braço levantado para ferir se quebranta. Acaso entraste nos mananciais do mar, ou percorreste os mais profundos abismos? Porventura te foram reveladas as portas da morte, ou viste essas portas na região tenebrosa? Tens ideia nítida da largura da terra? Olha que louco, mano. Dízimo, se o sabes. Olha, é Deus falando com Jó, irmão. Onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar? Para que as conduzas aos seus limites e discernas as veredas para a tua casa? Tu o sabes? Porque nesse tempo eras nascido e porque é grande o número dos teus dias. Acaso entraste nos depósitos da neve e viste os tesouros da saraiva? Que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Onde está o caminho para onde se difunde a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu regos para o aguaceiro ou caminhos para os relâmpagos dos trovões? Para que se faça chover sobre a terra? Onde não há ninguém e no ermo em que não há gente? Para descendentar a terra deserta e assolada e para fazer crescer os renovos da erva? Acaso a chuva tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem dá a luz à geada do céu? As águas ficam duras como a pedra, e a superfície das profundezas se torna compacta. Ou poderás tu atar as cadeias dos sete estrelos, ou soltar os laços do Órion? Ou fazer aparecer os signos do zodíaco, ou guiar a ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus? Pode estabelecer a sua influência sobre a terra? Caramba, mas é muita pergunta, bicho. Eu já me perdi aqui no meio, cara. Eu não consigo responder nem a primeira, mano. Podes levantar a tua voz até as nuvens para que a abundância das águas te cubram? Ou ordenarás aos relâmpagos que saiam e te digam: Ei-nos aqui? Quem pôs sabedoria nas camadas de nuvens? Ou quem deu entendimento ao meteoro? Falou em meteoro, os dinossauristas aí ficam doidos, hein? Refrescar a garganta. Quem pôde numerar com sabedoria as nuvens? Ou os odres do céu? Quem os pode despejar para que o pó se transforme em massa sólida e os torrões se apeguem uns aos outros? Caçarás porventura a presa para a leoa? Ou saciarás a fome dos leãozinhos? Quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas? Quem prepara os corvos? Quem prepara aos corvos o seu alimento? Quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem que comer? Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos ou cuidaste das corças quando dão suas crias? Podes contar os meses que cumprem? Ou sabes o tempo do teu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos se tornam robustos, crescem no campo aberto, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento selvagem? E quem soltou as prisões ao asno veloz? Ao qual dei o ermo por casa e a terra salgada por moradas? Ri-se do tumulto da cidade. Não ouve os muitos gritos do arrieiro. Os montes são o lugar do seu pasto, e anda à procura de tudo o que está verde. Acaso quer o boi selvagem servir-te?
Ou passará ele a noite junto da tua manjedoura? Porventura, podes prendê-lo ao sulco com cordas? Ou gradará ele os vales após ti? Confiarás nele por ser grande a sua força ou deixará o seu cuidado o seu trabalho? Olha que louco, mano. Muito doido. Fiarás dele que te traga para casa o que semeaste e recolha da tua eira? O avestruz bate alegre as asas. Acaso, porém, tem asas e penas de bondade? Ele deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó, e se aquece de que algum pé os pode esmagar, ou de que podem pisá-los os animais do campo. Trata com dureza os seus filhos, como se não fossem seus, embora sejam em vão seu trabalho. Ele está tranquilo, porque Deus lhe negou sabedoria e não lhe deu entendimento. Mas quando de um salto se levanta para correr, ri-se do cavalo e do cavaleiro. Ou dás tu força ao cavalo, ou revestirás o seu pescoço de crinas? Acaso ao fazer pular como o gafanhoto? Terrível é o fogoso respirar das suas ventas. Escarva no vale, folga na sua força e sai ao encontro dos armados. Ri-se do temor e não se espanta, e não torna atrás por causa da espada. Sobre ele chocalha a aljava, flameja a lança e o dardo. De fúria e ira devora o caminho e não se contém ao som da trombeta. Em cada sonido da trombeta ele diz avante, cheira de longe a batalha, o trovão dos príncipes e o alarido. Ou é pela sua inteligência que voa o falcão, estendendo as asas para o sul? Ou é pelo teu mandato que se remonta a águia e faz alto o seu ninho? Habita no penhasco onde faz a sua morada, sobre o cimo do penhasco em lugar seguro. Dali descobre a presa, seus olhos e a avistam de longe. Seus filhos chupam sangue onde há mortos. Ela aí está. Disse mais o Senhor a Jó: acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argue a Deus que responda? Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno que te responderia eu. Ainda bem, Jó foi inteligente, cara. Jó falou, irmão, não dá, velho. Por que eu vou responder um bagulho muito louco assim do Senhor? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, duas vezes, porém, não prosseguirei. Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: cinge agora os lombos como homem. Eu te perguntarei e tu me responderás. Acaso anularás tu de fato o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com voz como ele o faz? Orna-te, pois, de excelência e grandeza, veste-te de majestade e de glória, derrama as torrentes da tua ira e atenta para todo soberbo e abate-o. Olha para todo soberbo e humilha-o, calça aos pés os perversos no seu lugar. Cobre-os juntamente no pó, encerra-lhes o rosto no sepulcro. Então também eu confessarei a teu respeito que a tua mão direita te dá vitória. Contempla agora o hipopótamo que eu criei contigo, que come a erva como boi. Sua força está nos teus lombos e o seu poder nos músculos do teu ventre. Endurece a sua cauda como cedro. Os tendões das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze. O seu arcabouço como barras de ferro. Ele é a obra-prima dos feitos de Deus. Quem o fez o proveu de espada. Em verdade, os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo dos lotos, no esconderijo dos canaviais e da lama. Os lotos o cobrem com a sua sombra. Os salgueiros do ribeiro o cercam. Se um rio transborda, ele não se apressa. Fica tranquilo, ainda que o Jordão se levante até a sua boca. Acaso pode alguém apanhá-lo quando ele está olhando? Ou lhe meter o laço pelo nariz? Olha que louco, cara. É um questionamento muito louco, né, velho? Podes tu, com o anzol, apanhar o crocodilo ou lhe travar a língua com uma corda? Podes meter-lhe no nariz uma vara de junco? Ou furar-lhe as bochechas como um gancho? Acaso te fará muitas súplicas? Ou te falará as palavras brandas? Fará ele acordo contigo? Ou tomá-los-á por servo para sempre? Brincarás com ele como se fora um passarinho? Ou tê-lo-ás preso à correia para as tuas meninas? Acaso os teus sócios negociam com ele? Ou repartirão entre os mercadores? Encher-lhe-ás a pele de arpões? Ou a cabeça de farpas?
põe a mão sobre ele, lembra-te da peleja e nunca mais o intentarás. Eis que a gente se engana em sua esperança. Acaso não será o homem derribado só em vê-lo? Ninguém é tão ousado que se atreva a despertá-lo. Quem é, pois, aquele que pode erguer-se diante de mim? Quem primeiro me deu a mim para que eu haja de retribuir? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Olha, Deus, muito louco, Deus aqui dando uma chinelada top. Não me calarei a respeito dos meus membros, dos seus membros, nem da sua grande força, nem da graça da sua compostura. Quem lhe abrirá as vestes do seu dorso? Ou lhe penetrará a couraça dobrada? Quem abriria as portas, né, do seu rosto? Pois em roda dos seus dentes está o terror. As fileiras de suas escamas são o seu orgulho, cada uma bem encostada, como por um selo que as ajusta. A tal ponto, uma se achega à outra, que entre elas não entra nem o ar. Umas outras se ligam, aderem entre si e não se pode separar. Cada um dos seus espirros faz resplandecer a terra, e os seus olhos são como pestanas da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Das suas narinas procede fumaça, como de uma panela fervente ou de juncos que ardem. O seu hálito faz incender os carvões, da sua boca sai chama. No seu pescoço reside a força, e diante dele salta o desespero. Suas partes carnudas são bem pegadas entre si, todas fundidas nele e imóveis. O seu coração é firme como uma pedra, firme como a mó de baixo. Levantando-se, tremem os valentes. Quando irrompem, ficam como se fora de si. Se o golpe de espada o alcança, de nada vale, nem de lança, nem de dardo ou flecha. Para ele o ferro é palha, e o cobre pau podre. A seta a seta o não faz fugir. As pedras das fundas que lhe tornam em restolho. Os porretes atirados são para ele como palha, e ri-se do brandir da lança. Debaixo do ventre há escamas pontiagudas, arrasta-se sobre a lama como um instrumento de debulhar. As profundezas faz ferver como a panela, torna o mar como caldeira de unguento. Após si deixa um sulco luminoso, o abismo parece ter se escarnecido. Na terra não tem ele igual, pois foi feito para nunca ter medo. Ele olha com desprezo tudo que é alto, é rei sobre todos os animais orgulhosos. Caramba, velho. Deus aqui deu uma maravilhosa resposta a Jó. E também grandes perguntas. E muitas vezes nós devemos olhar para esses capítulos aqui de 38 a 41 de Jó e buscar tentar responder essas perguntas. O que não vai acontecer porque somos burros pra caramba, tá? Essa é a realidade, mas é para se entender que Deus, ele sabe de todas as coisas, ele conhece todas as coisas, ele faz todas as coisas, tá? Deus, ele é soberano toda a criatura, beleza? Ele é o criador, nós somos criaturas. Então nós só temos que fechar nossa matraca, abaixar o nosso ego e dizer: Senhor, glorificado seja o teu nome sobre todo o céu e toda a terra. Beleza? E o sétimo ponto aí, né, desde o maior até o menor, tá? Então, desde o maior até o menor seria a finalidade do nosso primeiro parágrafo, tá? Você vai pegar aqui em cima, mas desde o maior até o menor, que seria esse daqui, ó, Mateus 10, 29, 31 diz: Não se vendem dois pardais por um as, e nenhum deles cairá em terra sem consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da sua cabeça estão contados. Não temais, pois bem mais vale vós do que muitos pardais. Muito interessante quando a gente principalmente olha para Mateus 10 aqui. É claro que a gente traz aquela ideia, né, de que nenhuma folha de uma árvore cai. Né? É uma interpretação que a gente traz, mas aqui, ó, se até os nossos cabelos estão contados, eu mesmo não conseguiria contar, mas o Senhor sabe quantos fiozinhos tem aqui. E só ele faz permitir a queda ou o nascimento de novos fios. Então Deus, ele é Deus sobre todas as coisas. Se Deus, ele sabe quantas estrelas no céu tem, se ele sabe quantas areias, quanto grão de areia existe na praia, quem sou eu para questionar o Criador? Quem sou eu para dizer: ó Senhor, eu sei, eu tenho sabedoria? Se malemar eu tô lembrando o que eu tomei ontem, o que eu comi ontem. Malemar eu tô lembrando o que eu fiz na semana passada, mas Deus, ele sabe de todos os tempos e de todas as coisas, tá? Então que nós confiemos nas providências do Senhor. Vamos para o nosso segundo parágrafo. Vai dar uma estendida hoje, mas é muito bom isso daqui.
Posto que em relação à presciência e ao decreto de Deus, que é a causa primária, todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente. Contudo, pela providência, Deus ordena que elas sucedam, necessária, livre ou contingentemente, conforme a natureza das causas secundárias, tá? Então, vamos voltar aqui para a gente fazer o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto da nossa seleção, posto que, em relação à presciência, tá? E ao decreto de Deus, tá? Seu pré-conhecimento, seus decretos na eternidade, que é causa primária. Então, isso é primário. Então, todas as coisas acontecem imutável, infalivelmente, tá? Então, se Deus decretou na eternidade, vai acontecer para o bem ou para o mal, tá? Contudo, pela mesma providência, Deus ordena que elas sucedam necessárias, livres ou contingentemente, conforme a natureza das suas causas secundárias, ou seja, as causas primeiras existem e são os decretos eternos de Deus. Isso lá na eternidade, antes mesmo de todas as coisas existirem, tá? E as causas secundárias é o que vai acontecer, é a confirmação de tudo isso, tá? Como são os meios para que isso vai acontecer, tá? Então essas seriam as causas secundárias, tá? Então elas vão suceder, elas vão acontecer, elas vão existir, beleza? Só para a gente entender. Então vamos ao primeiro ponto, Atos 2:23 diz: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mãos de iníquos, falando da pessoa de Jesus Cristo, tá? A pessoa de Jesus Cristo, ele foi entregue, né, a Pôncio Pilatos, que era iníquo, que era uma pessoa que não tinha em seu coração os desígnios do Senhor, mas cumpriu, tá? Cumpriu os desígnios de Deus. Gostou. Vamos ao segundo ponto, né? Então, as causas secundárias, tá? Gênesis 8:22 diz: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão, inverno, dia e noite. Os decretos de Deus é isso. Deus ele não deixará, né, de cumprir as causas secundárias de todas as coisas. Jeremias 31:35 diz: assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Êxodo 21:13 diz: porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus lhe permitiu que caísse em suas mãos, então te designarei um lugar para onde ele fugirá. Tá? Então aqui as causas secundárias acontecendo, tá? Não pegou o nosso... pegou. Deuteronômio 19:5 diz: assim, aquele que entrar com seu próximo no bosque para cortar lenha e manejando com impulso o machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e atingir o seu próximo e este morrer, o tal se acolherá em uma dessas cidades e viverá. Aqui foi as cidades separadas, né, para as pessoas que cometiam algum ato, tá, no meio do povo de Deus, né, ele não tendo culpa, né, por exemplo, dessa ação, então ele seria separado para viver numa cidade, vamos dizer assim, uma cidade ali separada, onde as pessoas não poderiam aplicar a justiça como em outros casos. Por exemplo, uma pessoa matou outra intencionalmente, ela é digna do juízo, certo? Mas, por exemplo, nesse caso aqui seria uma fatalidade. Então, não poderia se aplicar o juízo conforme outra situação. Então, essa pessoa ela deveria viver em uma cidade separada e dizer, ó, você vai viver aí, tá? Então, você vai continuar vivendo a tua vida, você vai continuar de boa, mas ninguém colocará a mão para te matar, entendeu? É Deus ele permitindo que a injustiça não fosse aplicada, né, no meio do seu povo. Tá? 1 Reis 22, 28-34 diz Micaías, se voltares em paz, não falou o Senhor, né? Na verdade por mim. Disse mais, ouvi isto, vós, todos os povos. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá, eu me disfarçarei, entrarei na peleja, tu porém traja suas vestes. Né? Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordem aos 32 capitães dos seus carros, dizendo, não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros de Josafá, disseram, certamente ele é o rei de Israel. E a ele se dirigiram para o atacar. Porém, Josafá gritou. Vendo os capitães dos carros que não eram o rei de Israel, deixaram de perseguir. Então o homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse ao seu cocheiro,
vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. Um pouco da história do Reis, eu não vou saber certinho sobre essa história aqui, tá? Mas é só pra gente entender, tá? Que as coisas secundárias, elas vão acontecer. Então, eu poderia trazer um contexto melhor aqui sobre a história de Reis aqui, mas muitos capítulos e muitos versículos, muitas vezes, elas ficam aqui pra gente entender, tá? Essas histórias. E se você tiver vontade também de saber um pouco mais sobre o que aconteceu, né, Josafá, o rei de Israel, né, a Micaías, abra a tua Bíblia e também vai ler. Procura um pouquinho também, fica só dependente dos outros, não. Uma hora eu também vou ter que aprender isso aí. Que loucura. Isaías 10, 6, 7 diz: Envia contra uma nação ímpia e contra um povo da minha indignação, que lhe dou ordens, para que dele roube a presa, e lhe tome os despojos, e a ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas. Ela, porém, assim não pensa, o seu coração não entende assim. Antes, intenta consigo mesmo destruir e desarraigar não poucas nações. Né? Então, aqui também um assunto do livro de Isaías. Muito louco quando a gente olha para alguns livros e algumas passagens do Velho Testamento. É bem mais difícil de interpretar do que, por exemplo, outros que a gente tem lido aqui. E da mesma forma que eu sou como você, meu amigo. Eu tô aqui, mas eu também tenho as minhas dificuldades em alguns textos, tá? E principalmente como a gente tá lendo perícopes, a gente não tá sabendo qual que é o contexto e tudo mais. Muitos versículos casam com a história, né? De primeira, outros nem tanto, tá? Então, se você tem dúvidas sobre a questão desse livro de Reis, essa passagem, volta lá na Bíblia, vai ler, tá? Essa passagem de 1 Reis 28, 38, 28 a 34, ou um pouco mais antes ali sobre a história mesmo, e também essa parte de Isaías, tá? Para que haja um entendimento muito maior. Né? Claro que a gente fica com a parte principal de que são as atitudes secundárias, tá? A providência de Deus para que todas as ações secundárias, né, elas aconteçam para que se cumpra as primeiras que foram os decretos da eternidade, tá bom? Vamos lá. Terceiro parágrafo. Na sua providência ordinária, Deus emprega os meios. Tá? Os meios. Todavia, ele é livre para operar sem eles. Tá? E sobre eles, ou contra eles, segundo o seu beneplácito. Então Deus ele faz com todas as coisas. Ele faz os meios, então ele os emprega para que o aconteça, mas ele não é amarrado a esses meios, tá? Fique bem claro o que a gente está lendo. Né? Ele não fica amarrado para, né? Ele é livre, ele é liberto desses meios que ele criou, né? Mas sobre eles ou contra eles, ele pode agir, tá? Então, da mesma forma que ele emprega, tá? Ele age sobre esses meios, contra esses meios, segundo o beneplácito da sua boa vontade, ou seja, segundo os decretos do teu coração, os seus desígnios, tá? Essa é a realidade, porque Deus ele é dono de todas as coisas, então ele pode simplesmente dizer, não quero que aconteça dessa forma porque eu defini assim, ponto. Deus é Deus, você vai brigar com Deus. Tem uma passagem muito interessante, agora que eu lembrei, na série The Chosen, né? É muito interessante que enquanto os fariseus estavam ali discutindo, chega, se eu não me engano, eu acho que Nicodemos, eu não lembro se é Nicodemos, tá? Mas é bem no comecinho, primeiras temporadas, e ele chega para um fariseu e ele diz assim, eles estão falando sobre a questão de quando Jesus ele começa a aparecer, e ele fala uma coisa bem interessante, fala, se você, nesse movimento todo, se encontrar brigando com Deus, quem estaria certo ou errado, você ou Deus? E aí a pessoa, né, vai lá e responde, fala, Deus, porque eu sou criatura, tipo assim, a ideia seria, eu sou criatura, então eu dependo dos desígnios de Deus. E aí acho que é Nicodemos que ele vai falar para essa pessoa, fala, então, para pensar se muitas vezes o que você está fazendo nesse momento, brigando contra esse profeta que tem aparecido, esse Galileu, pensa se você não está brigando contra os desígnios de Deus e Deus não tem olhado para o seu povo de Israel com amor e carinho. Tipo, seria essa a ideia, né? Então, assim, da mesma forma, eu lembrei agora, mas é uma passagem, acho que das primeiras temporadas, primeira, segunda temporada, alguma coisa assim. Enquanto Jesus ele começa a aparecer, ele começa a curar, ele começa a andar com os seus discípulos e há esses questionamentos, né? E o fariseu, né? Não só o fariseu, mas todas as pessoas que
dizem ser cristãos, eles muitas vezes dizem, não, se o Senhor o disser, ele é correto e eu sou errado. Mas vive uma briga eterna contra Deus, né, para tentar provar para Deus que a palavra de Deus, que é inspirada, está errada. Não, porque eu creio que eu posso, por exemplo, como os arminianos, eu creio que eu posso decidir sobre o santo e o profano, eu posso escolher não pecar. Mas sem Jesus você não vai escolher sem pecar. Sem a confirmação do Espírito Santo no teu coração, você não vai escolher não pecar. Sabe por quê? A nossa personificação adâmica existe em nosso coração. Tá? A maldade está em nós somos pura maldade, né? É o mito da caverna de Platão, tá? Nós estamos na caverna, no escuro, abandonados. Aí a luz vem de fora e brilha sobre nós e nos mostra a gloriosa vida, né? O prazer de viver e tudo mais, tá? Só pra gente entender isso daí. Então é muito louco, né? Então vamos lá. Na sua providência ordinária, Deus emprega os meios. Então vamos aos nossos primeiras referências aqui, Atos 27, 31 e 34 diz: Disse Paulo ao centurião e aos soldados: Se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: Hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer. Nada tenho provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança. Pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isso, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir começou a comer. Todos cobraram ânimo, né? E se puseram também a comer. Estamos no navio 276 pessoas ao todo. Olha que louco, olha a quantidade. Refeitos com comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as armas, as amarras do leme, e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse, mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-lhes de fazer, e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Então, olha que interessante, cara, é muito louco. Olha como meio que Deus usou para com não somente Paulo, mas 276 pessoas naquele navio. Olha que louco. Porque essa história é muito interessante porque Paulo ele vai o Senhor vai falar com Paulo, Paulo vai chegar ali, o povo estava ignorando Paulo, essa é a realidade, o povo estava ignorando Paulo, né? E as pessoas queriam pular o mar e tudo mais, mas ele vai dizer, falou, ó, se vocês pularem do mar, no mar, dentro deste navio, não posso garantir a tua vida. Deus disse que todos que ficarem dentro do navio vai se salvar, independente de qualquer situação. Então Deus, ele fez com que esse meio existisse. E não só, e aí a gente fala assim, mas seria por causa de Paulo. Mas imagine quantos presos não foram poupados. Quantas pessoas não fizeram algo ruim e estavam designadas ali também juntamente com Paulo a serem julgadas, mas o Senhor lhes deu ainda um pouco de misericórdia, poupando-lhes a vida. E quando os caras chegarem e falam, não, vou matar todo mundo, porque se esses caras fugir, ferrou-se. E aí, tipo assim, aí o centurião chega a falar, não, irmão, não, pô, não faça isso com os meninos. Tá todo mundo fudido e tu quer matar os caras ainda. Essa é a realidade. Mas porque ele quis poupar Paulo, entendeu? E Paulo provavelmente estava sempre pregando o evangelho. Então podemos entender, podemos imaginar de que Paulo estava ali ministrando não somente a vida do centurião, mas de todos aqueles que estavam no navio. Paulo, quando teve a oportunidade, né, de fazer com que o pessoal comesse, ele vai lá, pega o pãozinho, dá graças a Deus, lá na presença de todos. Entendeu? Ali uma semelhança da ceia também, podemos dizer assim. Não tinha vinho, mas tinha pão. Quem era o pão da vida? Quem é o pão da vida?
Se a gente interpretar dessa forma, quem é o pão da vida? O que Paulo estava dando para as pessoas? Paulo não estava dando somente o pão físico. Ali existia uma lembrança de quem é o verdadeiro pão da vida, que é Jesus Cristo, é aquele que Paulo pregava. É muito interessante quando a gente para de pensar com o nosso intestino, tá? E a gente começa a pensar com a certeza daquilo que Deus iluminou sobre nossas vidas. E a gente para de criar problema onde não tem. Olha que louco. É loucura demais. A palavra de Deus é maravilhosa. Isaías 55, 10, 11 diz: Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não se tornam, nem o primeiro nem que primeiro reguem a terra e faça brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da sua boca. Não voltará para mim vazia, mas fará mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que designei. Olha aí o meio do Senhor também. Naquele dia eu serei obsequioso. Palavra difícil, né? Diz o Senhor, obsequioso aos céus e estes à terra, obsequiosa ao trigo e ao vinho e ao óleo e a esse a Jezreel, né? Obsequioso. Até eu fiquei curioso agora, cara. Né? Muito louco, cara. Ó, obsequioso é um adjetivo que descreve uma pessoa excessivamente atenciosa, prestativa e disposta a ajudar. Sério, louco. Aí compensa, hein? Aí compensa. Deus, ele é obsequioso. É muito louco. Vamos lá ao segundo ponto. Né, o segundo ponto diz assim, ó, todavia ele é livre para operar sem eles, tá? Então aí a gente viu a providência ordinária, Deus empregando os meios para salvar as pessoas, para alimentar as pessoas, para lhe dar certeza da vida. Porém, ele é livre para operar sem esses meios, né? Então Oséias 1:7 diz, porém, da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor meu Deus. Porém, não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos e nem pelos cavaleiros, tá? Então ele vai se compadecer de Judá, tá? Mas não pelos meios que eles pensavam, pela guerra, tá? Seria de uma forma diferente. Mateus 4:4 diz: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aí, né, uma passagem da tentação do Senhor. Jó 34:20 diz: de repente morrem à meia-noite, os povos são perturbados e passam, e os poderosos são tomados por força invisível. Muito louco. Ao terceiro ponto nosso, diz assim, ó, e sobre eles, né? Sobre esses meios, tá? Romanos 4, 19, 21 diz, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Tá? Falando, né, sobre a descendência de Abraão e Sara, tá? Então, sobre eles aí, sobre os meios. E aí o quarto ponto, né, do que a gente leu aqui, ou contra eles segundo o seu beneplácito, né? Então existem os meios, mas Deus também pode agir contra esses meios que ele mesmo se dispôs. Segunda Reis 6:6 diz: perguntou o homem de Deus, onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-se ali e o fez flutuar o ferro. Daniel 3:27 ajuntaram-se os satrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos deste homem, nem foram chamuscados os cabelos de sua cabeça, nem dos seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Olha que louco. Essa passagem de Daniel é muito louco, né? É a condenação de Sadraque, Mesaque e Abednego porque não se dobraram, né, a grande estátua, né, o grande ídolo criado, né, por Nabucodonosor. Vamos ao nosso quarto parágrafo, né? A gente vai estender mais que uma horazinha aí, mas ó, já está no finalzinho. Tem só algumas referências. Quarto parágrafo diz assim: a onipotência, a sabedoria inescrutável e a bondade infinita de Deus, de tal maneira se manifestam na sua providência que esta se estende até a primeira queda e todos os outros pecados dos anjos e dos homens. E isto não por uma mera permissão, mas por uma permissão, tá? Então, olha que louco. Tal que, para os seus próprios e santos desígnios, sábios e poderosamente os limita.
regula e governa em uma múltipla dispensação. Mas essa permissão é tal que a pecaminosidade dessas transgressões procede tão somente da criatura e não de Deus, que sendo santíssimo e justíssimo, não pode ser autor do pecado e nem pode aprová-lo. Tá? Então é muito interessante esse quarto capítulo aqui, esse daqui define praticamente a nossa vida. Tá? Então a onipotência, a sabedoria inescrutável, a bondade infinita de Deus, de tal maneira que se manifesta na sua providência, que esta se estende até a primeira queda, tá? Até a primeira queda, e a todos os outros pecados dos anjos e dos homens. Então, ali, na primeira queda, acontece a, os primeiros decretos, né, vamos dizer assim, os decretos da eternidade, o decreto, né, e a permissão do próprio Senhor da queda do homem, porque Deus conhece o coração do homem, tá? Deus, ele não é mau porque ele conhece o coração do homem, né? Porque ele já sabia que o homem ia pecar. Essa é a realidade, porque a maldade é um bagulho louco demais. E isso não por uma mera permissão, mas por uma permissão, tá? Olha que louco. Então vamos lá, nossa primeira parte, né? Romanos 11, 32, 34 diz: Porque Deus a todos encerrou na obediência a fim de usar de misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza, tanto de sabedoria, calma, conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ó, Paulão metendo a chinelada. 2 Samuel 24:1 diz: Tornou a ira do Senhor acender-se contra os israelitas. E ele incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, levanta o censo de Israel e de Judá. O próprio Senhor dizendo, cutucando Davi, falando: Vai, incita aí o censo, levanta o censo, meu amigo. E assim, a gente pode entender que esse tipo de situação é os meios que o Senhor ele está usando para punir o povo de Israel pela sua maldade, pelo seu pecado, pelo seu afastamento do Senhor. Né? Então, Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele também fez umas cagadas absurdas aí. E sabendo e conhecendo o coração das pessoas, Deus pode usar, né, o que está dentro do nosso coração para nos provar, né, o quão mal e perversos somos e o quanto dependemos dele, tá? Porque a partir do momento que nós fazemos aquilo que desagrada o coração de Deus, o Espírito Santo ministra o nosso coração. Então nós caímos em si e dizemos: quão pecador eu sou, né? Assim como Paulo vai dizer, um dos maiores pecadores. 1 Crônicas 21 diz: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Então olha para você ver duas situações aqui. Aqui está dizendo, né, em 2 Samuel 24:1 diz: Tornou a ira do Senhor a acender contra os israelitas, e ele, né? Aqui o ele não tá ele no sentido maior, tá? Não é o Senhor, né? Eu falei que era o Senhor, mas agora lendo aqui, não é o Senhor, tá? Não é. Esse ele não é referência ao Criador, tá? Incitou Davi contra eles, dizendo: Vai, levanta o censo de Israel e Judá. E segundo a crônica vai dizer: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Então ali duas perspectivas diferentes, né? Diferentes ali, dois livros, mas que se completam pela sua situação. 1 Reis 22:23 diz: Respondeu ele: Sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Diz o Senhor: Tu enganarás e ainda prevalecerás. Saí e fazei-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos os teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Tá? Eu não sei se aí existe uma conexão desse 1 Reis 22:23 com 1 Crônicas e 2 Samuel, tá? Isso daí eu não posso confirmar, né? Mas só lendo aqui a gente começa a entender, né, que assim como Deus ele faz com que todas as coisas aconteçam, ele também usa os meios para que essas coisas aconteçam, tá? 1 Crônicas 10, 4, 13, 14 diz: Então disse Saul ao seu escudeiro: Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara um necromante, e não ao Senhor, que por isso matou e transferiu o reino de Davi ao filho de Jessé, né? O filho de Jessé. Vamos lá. 2 Samuel 16:10 diz: Respondeu o rei: Que tenho eu convosco, filho de Zeruia?
Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse, amaldiçoa Davi, quem diria, porque assim fizeste? Atos 2:23 diz, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mãos de iníquos. Né? Atos 4:27 e 28 diz, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que tua mão e o teu propósito predeterminaram. Um segundo ponto é isto, não por uma mera permissão, mas por uma permissão. Então, não é uma permissão qualquer, é o Senhor permitindo acontecer todas as coisas, tá? Para que a sua providência, né, ela existisse sobre nossas vidas, tá? Atos 14:16 diz, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Um terceiro ponto, tal que para os seus próprios e santos desígnios, sabe, poderosamente os limita. Então diz Salmo 76:10, pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. 2 Reis 19:28 diz, por causa do teu furor contra mim, porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio na tua boca, te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Quarto ponto, regula e governa em uma múltipla dispensação. Gênesis 50:20 diz, vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vês agora, que se conserve muita gente em vida. Isaías 10:6, 7, 12 diz, envio-a contra uma nação ímpia e contra um povo da minha indignação que lhe dou ordens, para que dele roube a presa, ele tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas. Ela, porém, assim não pensa, seu coração não entende assim. Antes intenta consigo mesma destruir e desarraigar, não poucas nações. Por isso, acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e a desmedida altivez dos seus olhos. A ação do Senhor aí. E o quinto ponto seria, mas essa permissão é tal que a pecaminosidade dessas transgressões procede tão somente da criatura e não de Deus, que sendo santíssimo e justíssimo, não pode ser o autor do pecado, nem pode aprová-lo. Então, Tiago 1:13, 14 e 17 diz, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, a quem não pode existir variação ou sombra de dúvida. Tá? 1 João 2,16 diz, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e da soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Salmo 50:21 diz, tens feito essas coisas, e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à vista. Foi muito interessante quando a gente olha a providência de Deus. Tá? Quando a gente olha os grandes desígnios do Senhor, né? E a gente começa a entender o quanto Deus ele é bom e maravilhoso. Porque conhecer ao Senhor faz com que nós deitemos o nosso orgulho, tá? Deitemos o nosso orgulho e, e, e passemos a entender o quão bom e maravilhoso é o Senhor, tá? Essa é a realidade. Então, o que eu quero dizer para você é que quando a gente estuda não somente a Confissão de Fé de Westminster, mas todos os livros procedentes da Palavra de Deus, a Bíblia, né, os seus 66 livros, a gente entende o quanto Deus ele tem regido o mundo. Ele tem feito com que todas as coisas no mundo se completassem, tá? Se fizesse verdadeiro. Então, nós começamos a deixar de ser ignorantes, né? E assim, parar um pouco com essas filosofias vãs de questionamento aonde não precisa ter um questionamento. Questionamento no sentido do... Não é do porquê, para quê, quando, mas é questionamentos pequenos, pequenos. O problema não é nós questionarmos quem é Deus, porque quando nós vamos à palavra de Deus, nós conhecemos quem realmente Deus é. Mas um questionamento, por exemplo, mas o Deus dos cristãos, ele é mau, porque ele vê o mundo todo dessa maneira e ele não faz nada.
Muita da maioria das pessoas pensa assim: "Ah, mas olha o Deus do Velho Testamento, como ele foi mau". Interessante, né? Como que as pessoas pensam, nos momentos ruins e de angústias, elas falam: "Onde está o Deus? Onde está o Senhor?". Mas é interessante, né, que no momento de bonança, no momento de colher o trigo, de beber o vinho, de se divertir, eles não perguntam onde está Deus. Mas no momento onde uma pessoa morre, uma pessoa, adquire uma doença, uma situação difícil, que eu entendo que não é fácil para nós seres humanos, eles perguntam: "Onde está Deus?". É interessante quando as pessoas, né, elas não perguntam onde está Deus quando está no meio do ato pornográfico, elas não perguntam onde está Deus, onde está, quando está no meio da concupiscência da carne, elas não perguntam onde está Deus quando está se enchendo das porcariadas deste mundo, elas não perguntam onde está Deus, porque o seu coração, o seu mau coração está sendo alimentado. Mas quando o momento mal chega, quando o dia mal chega, quando a situação ruim, né, aparece, aí elas perguntam: onde está Deus? Por que que Deus não me tira dessa situação? Por que que Deus não me permite viver as bonanças dos tempos bons? Interessante que nos tempos bons você não glorifica a Deus. Interessante que nos tempos bons você não busca o Senhor, não busca conhecimento, né? É o dia inteiro no celular, é o dia inteiro no computador, é o dia inteiro vendo pornografia, é o dia inteiro maquinando como você pode enganar outras pessoas nos teus negócios. Mas aí não, aí o Senhor não tem nada a ver comigo. Mas no momento ruim, quando o meu filho está no hospital, no momento ruim, quando o meu pai, a minha mãe está no leito de morte, no momento ruim que eu descubro que eu tenho um câncer, uma situação difícil que eu tenho que enfrentar, aí é onde está Deus. Porque Deus ele é bom só quando ele pode fazer as coisas acontecerem, mas Deus ele não é bom no seu momento bom. Deus ele não é bom quando ele faz com que todas as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Mas quando nós nos desamparamos pelos planos que fazemos, né, pelas situações difíceis da vida, aí Deus né, onde está Deus? Né? Quando Deus estava lutando pelo povo de Israel, por que que ninguém pergunta onde estava o rei, onde estava o Deus dos jebuseus, dos assírios, onde estava o Deus dos povos ao redor? Onde estava o Deus dos egípcios? Eles também não tinham deuses? Mas eles vão falar: nossa, Deus ele incitou pragas contra o povo do Egito. Deus é tão mal por causa disso. Mas quando o povo de Israel, né, o povo judeu naquela época, né, o povo que tinha ido com José para o Egito, quando eles começavam a ser massacrados, ninguém falava: ó, mas os deuses dos egípcios definiram todas essas coisas. Então você está entendendo como existe uma discrepância aí? Deus ele é Deus bom quando ele faz florescer. Mas Deus, ele não é um Deus bom quando faz com que a formiga coma aquele pé de flor, né? Que ele tritura ali para levar alimento para o seu formigueiro, né? Então, assim, a gente tem que entender que Deus, ele é bom em todo momento. Deus, ele é maravilhoso, ele cumpre os teus desígnios. Ele sabe de todas as coisas, ele conhece o coração do ser humano. Nós que estamos abandonando a Deus, nós que estamos afastados de Deus, nós que questionamos os desígnios do Senhor porque nós nos achamos inteligentes demais. Mas na verdade é que a gente é burro. A gente é burro, a gente é idiota. A gente acha que a gente tem todo o conhecimento porque nós lemos livros, porque nós lemos os reformadores, porque nós lemos a patrística, né? Nós somos bons porque nós conhecemos de história, mas é a história que nos é contada, né? Mas quanto conhecemos do Senhor? Quantos Charles Spurgeons vão aparecer neste mundo? Quantos Calvinos? Quantos Zwinglios? Quantos John Knox? Quantos Luteros estão aparecendo neste mundo? Olha a Europa destruída porque abandonaram o Senhor. Olha a países do Oriente Médio que buscam outros deuses, principalmente o Deus Alá do islamismo, que decreta todas as coisas ruins que eles fazem. Mas as pessoas não pensam nisso, né? Mas o problema é o Deus dos cristãos, porque ele é mau, ele é perverso, né? Porque ele fala do pecado, porque ele fala que isso é mal, que isso é ruim, que isso é perverso, né? Porque ele confronta o seu pecado.
o seu pecadinho amoroso que você guarda numa caixinha, né? Igual a caixinha das promessas. Né? Então dali você tira os seus pecadinhos que se tornam um pecadão. Né? Mas Deus é mal porque ele nos confronta. Deus ele é mal porque ele nos permite olhar pro espelho, né? A cara bonita que a gente tem, né? E o Espírito Santo ministra fala, vai, encara o seu eu interior aí. Encara, olha para ele no espelho e fala, vagabundo, sem vergonha que você é, pecador, falho, limitado. Você precisa tomar vergonha na cara. Você tá entendendo qual que é a situação? Então as providências de Deus, elas são assim. Né? Os decretos de Deus na eternidade existem, eles vão se cumprir, eles se cumprem todos os dias, porém, Deus ele providencia para que todos esses decretos sejam cumpridos conforme o desejo e os desígnios do seu coração, porque ele sabe e conhece toda a tua criatura. Beleza, pessoal? Então acho que é isso, né? Deu uma passada de tempo aí, mas Deus abençoe vocês, né? E depois a gente volta com mais uma segunda parte aí do quarto capítulo da providência de Deus. Fiquem na paz do Senhor. Até a próxima.